Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14. E o texto diz assim: procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos repetir: procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos falar com o Pai mais uma vez. Meu Deus e meu Pai, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos, ó Deus, na Tua presença. Queremos, Senhor, dizer que Tu és um Deus santo, que Tu és um Deus bom, que Tu és um Deus bendito e que a Tua fidelidade dura para sempre. Senhor, nós estamos diante de Ti e queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus, porque somos pecadores, somos falhos, mas somos justificados por Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja, que veio a este local hoje, com a intenção de participar dessa mesa, com a intenção de ouvir a Tua palavra, com a intenção de Te adorar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez eu Te peço, que haja entre nós um espírito de sabedoria, um espírito de mansidão, que haja entre nós um espírito de concordância. Em nome de Jesus, mais uma vez eu repito, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de Ti. Queridos irmãos, há algumas palavras. Pode acender aqui a parte dos spots aí, por favor. Há alguns temas, algumas palavras que Deus fala conosco através da Sua própria palavra, através da oração. Quando nós estamos andando, quando nós estamos meditando em algum livro, e o Espírito Santo de Deus, ele toca, né? Estou falando enquanto pastor. E às vezes nós, como homens, né, como homem que sou, com falhas, com limitações, nós ficamos pensando: Senhor, por que eu preciso falar sobre isso? Por que eu preciso tocar em alguns temas? Por que eu tenho uma visão de evangelho tão simples? Para mim não tem liturgia, sabe, aquelas questões, tem que ser dessa forma, tem que ter pompa, tem que ter... Não, o evangelho para mim é simplicidade, é a pregação da palavra de Deus, é nós estarmos reunidos aqui, aprendendo, meditando uns com os outros, e depois... O principal motivo de nós estarmos aqui é porque o Senhor quer usar as nossas vidas lá fora. O Senhor quer que nós sejamos cristãos, que nós sejamos discípulos, que nós sejamos servos, não somente aqui, mas principalmente lá fora, no mundo, onde você estiver, por onde você andar, você tem que dar o testemunho do amor de Cristo que está em você. E Deus falando comigo, olha, a semana inteira fala sobre santificação. O Espírito Santo de Deus tem falado conosco: orai, perseverai na oração, perseverem na santificação, perseverem no caminho. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês hoje. O texto de Hebreus, a carta aos Hebreus, nós não sabemos exatamente quem foi o autor, e também para mim
Para mim não tem importância, porque nós sabemos que o autor é Deus. Glória a Deus. É Deus quem inspira, quem inspirou homens para falar. Então é Deus falando comigo, é Deus falando com você. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Queridos, a salvação, vamos entrar um pouco aqui na teologia sistemática. A salvação é uma obra, é uma ação exclusiva de Deus. É uma obra exclusiva de Deus. Você pode ter outras interpretações, você pode caminhar para pensando teologicamente para o livre-arbítrio, para o calvinismo, para onde você quiser pensar e estudar na palavra de Deus. Não tem como fugir dessa conotação aqui. A salvação é uma ação exclusiva de Deus, do início ao fim. E aí você pode pensar: nós fomos salvos, nós somos salvos, ou seremos salvos. Não importa, o tempo pertence a Deus. Nós não entendemos muitas coisas, tempo, espaço, galáxias, quanto tempo que a Terra tem. Não sabemos exatamente quando Satanás, Lúcifer e seus anjos foram expulsos do céu. Não sabemos datas. O Senhor Jesus falou em Atos capítulo 1: não se preocupem com datas, não se preocupem com datas, mas façam a minha obra. Pregue o evangelho a toda criatura. Permanecei firmes na oração, na comunhão, no partir do pão. É isso que o Senhor espera de nós. Não importa, o que importa é que você, nós todos fomos tocados um dia. O Espírito Santo de Deus que te convenceu, que está te convencendo, que fala contigo, um dia ele tocou no seu coração. Você ouviu uma palavra, ou você nasceu na igreja, no berço evangélico, pensando de uma outra forma, e você um dia foi tocado. Mas não importa. Não importa, voltando à questão do nascer na igreja, isso não significa nada, porque você pode nascer dentro da igreja, você pode ser filho de um cristão, viver a sua vida toda dentro da igreja, morrer dentro da igreja e não estar em Cristo verdadeiramente. Isso não importa, é isso que nós temos que prestar atenção. Será que realmente eu tenho a compreensão desse conceito de salvação? Se você ainda tem dúvida da sua salvação, se você ainda tem dúvida se é esse o caminho que você deve seguir, se você está apenas no embalo: eu vou para aquele lugar hoje porque tem uma celebração lá, mas eu não entendo bem, mas eu quero participar. Que Deus tenha misericórdia de você e de quem estiver pensando dessa forma. A salvação é algo que tem que estar claro, como um rio cristalino que desce do trono de Deus e passa pela tua vida. A salvação tem que ser assim. Você tem que entender ela. Você tem que saber ter um memorial, um altar levantado simbolicamente, dizendo: nesse dia, assim como aconteceu com Isaías no capítulo 6, nesse dia o Senhor falou comigo. Nesse dia eu recebi uma revelação do Pai, e eu entendi que evangelho é envia-me a mim. Aleluia. Que eu sou servo, serva do Altíssimo. Deus escolheu, Deus predestinou, Deus elegeu, Ele justifica, glória a Deus, Ele santifica, e Ele vai glorificar. Aleluia. Glorifica, já está, nós já estamos nesse processo de glorificação. A salvação é um processo, assim como a santificação, assim como a justificação. Isso tudo faz parte de um plano que o Senhor tem para as nossas vidas. Efésios, capítulo 1.
do 3 ao 6, diz assim: bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Como que o verbo está colocado aqui? No passado. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos céus em Cristo. Ele nos escolheu nele. Eu fiz aqui entre parênteses, coloquei Cristo, porque é sobre Jesus Cristo que o apóstolo Paulo estava falando. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Olha aqui o mistério, irmãos. Antes da fundação do mundo, o Senhor te escolheu. Glória a Deus. Já sabia que você viria a existir, que o seu corpo, que você teria as características que você tem, o cabelo que você tem, o ser que você tem, o teu espírito foi dado por Deus. Ele deu o teu espírito, o meu espírito, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Vamos repetir? Ele nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Ah, isso é impossível, pastor. Que palavra é essa? Não é uma palavra, não é minha. Palavra de Deus. O Senhor te escolheu para ser santo. Santo e irrepreensíveis. O que significa irrepreensíveis? Aquele que não recebe repreensão, que não tem, que não dará, que não dá motivo para os homens repreenderem. Vocês são santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no amor. Ele, o Senhor, nos predestinou a sermos filhos adotivos por Cristo Jesus. Assim o quis na sua benevolência, para o louvor da sua própria glória e graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Que amado? Cristo Jesus. Por causa dele nós somos santos. Se você não está enquadrado aqui nesse conceito de santidade, de santificação, hoje é dia de você reconhecer isso, de você parar e falar: Senhor, o que eu estou fazendo? O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou pensando? Eu faço parte de uma igreja que foi chamada, que foi fundada pelo próprio Cristo. E como eu entendo isso? O que eu estou fazendo com a minha vida? Do texto em que nós estamos falando aqui, o autor aos Hebreus, ele colocou aqui algumas questões. Então, vamos pensar aqui. O primeiro problema é o problema do relacionamento humano. Ele diz: procurai a paz. Se o Senhor está falando aqui, procurai a paz com todos, é com todos. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. E o segundo problema aqui é a relação do homem com Deus. Porque o texto está dizendo aqui: procurai a paz, relacionamento humano, horizontal, e buscai a santificação, relacionamento vertical com Deus. E aí ele vai falar sobre salvação. Se nós não fizermos isso, se nós não procurarmos a paz e não buscarmos a santificação, nós não veremos a Deus. É isso que está dizendo o texto? É isso que está dizendo o texto? Sem a qual ninguém
verá a Deus. O apóstolo Paulo nos chamou de santos. Ele não estava falando somente aos cristãos de Éfeso, ele estava falando para a igreja. Você é igreja? Então ele está falando para você. Então ele está falando para mim. Aos hebreus, o autor aos hebreus foi usado por Deus para falar com a igreja. Ele está falando para você: procurai a paz com todos e busque a santificação, porque senão você não verá a Deus, não será salvo. Ah, mas eu aceitei a Cristo, eu desci as águas, eu sou um homem bom, eu dou ofertas, eu dou dízimo, eu olho para o próximo, eu faço. Se não buscar a santificação, não verá a Deus. Não verá a Deus. Sede santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Agora eu quero aqui inverter a ordem. Vamos falar do processo de santificação em nós, e depois vamos falar sobre a paz com todos os homens. Eu digo que é um processo porque é um processo. A conversão, que está intimamente ligada à santificação, é um processo que Deus opera em nós. E como acontece isso, queridos? Como acontece isso? É mudança no meu ser, é mudança na minha maneira de ser, no meu caráter, na minha moral, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos. Isso é o processo de santificação em mim e em todo aquele que deseja isso. Pedro diz que nós temos que desejar o Espírito Santo. Ele diz isso em outras palavras na sua epístola. Nós temos que desejar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Jesus Cristo falou no Evangelho de Mateus, está de uma forma, no Evangelho de Lucas está de outra forma. Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e vocês vão encontrar. Aleluia, glória a Deus. E ele fala aquilo que ele falou em Mateus. Qual é o pai que um filho pedindo um pão lhe dará uma cobra? E fazendo aquela analogia de que um pai sempre vai dar ao seu filho o melhor. E no final ele deixa bem claro que o Senhor dará o Espírito Santo de Deus a quem pedir. Esse mesmo Espírito que muda o teu pensamento, que muda os teus sentimentos, que muda que faz com que as tuas ações venham a mudar a tua maneira de olhar. O que Jesus fala no Sermão do Monte? Que os olhos é a candeia do corpo. Em outras palavras, são as janelas da nossa alma. Como é que você tem olhado para as coisas? Como você tem olhado para as coisas? No mesmo Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre adultério. Sobre adultério. Na igreja de Corinto, eles estavam todos, a maioria, não todos, mas a maioria estavam totalmente fora daquilo que Deus queria para aquela igreja, daquilo que Deus quer. Existia ali divisão, existia problemas sexuais na igreja. Por isso que o apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, e depois participe desse pão, desse vinho. Problemas de ordem sexual. Queridos, isso não pode acontecer. Eu estou falando que se o processo de santificação está em você, ele tem que mudar a tua maneira de olhar, a tua maneira de enxergar a vida. Aquele que cobiça, aquele que olha com um olhar, a palavra certa é a cobiça mesmo. Nos 7 pecados capitais, aquilo que está escrito sobre luxúria,
imoralidade sexual, pornografia. Você sabe como que trabalha a tua mente? Você sabe como que a tua mente trabalha? Com lembranças. Nós trabalhamos com a mente humana trabalha com lembranças, basicamente. Tudo aquilo que eu estou falando está sendo captado pela tua mente. Aqueles que estão prestando atenção, claro. E aquilo vai ficar guardado. Você vai se lembrar não de tudo que eu estou falando, mas de algumas partes. O Espírito Santo, se você está nesse processo, o Espírito Santo de Deus vai te fazer lembrar dessa palavra, da palavra que foi falada aqui na oferta, do louvor que o Ernestino cantou, das letras. Lembrança, flashes. Quando você olha, quando você cobiça, aquilo vai ficar na tua mente, vai ficar martelando. E tem algo mais ainda que eu quero colocar. No mundo espiritual, nós sabemos que Satanás e seus anjos estão nos observando, a cada um. Já falei isso aqui várias vezes. E ele conhece a lascívia, ele sabe, eles são inteligentíssimos, eles analisam. E eles olham para aquela ali, para aquela mulher, para aquela moça, para aquele moço, para aquele homem, para todas as pessoas, sabendo onde está o ponto fraco. Onde é o ponto fraco desse aqui? Vamos imaginar aqui uma reunião de demônios. Vamos imaginar uma reunião de demônios. E aí eles começam a conversar. Porque vocês sabem que todas as regiões do mundo existem principados e potestades. Certo? A palavra que diz, livro de Daniel. E vamos imaginar que eles fazem reuniões, pensando humanamente. E aí eles começam aqui, vou dar um exemplo. Você prestou atenção ali naquele fulano que vai naquela igreja e tal? Prestei atenção. Ih, rapaz, aquele ali é facinho. Não aguenta ver um rabo de saia. Não aguenta. Já está logo cobiçando, já está logo... Então vai lá, prepara maçãs em bacias de ouro, em bacias de prata. Prepara para ele, prepara situações. Ele é fraco, é adúltero, já não consegue vencer a sua natureza. Vai lá, prepara, coloca muitas mulheres. Ele vai achar que ele é bonito, ele vai achar que ele é o tal, ele vai achar que ele é o bonzão. Mais de 50 anos nas costas achando que é meninão. Vai lá, prepara, põe uma moça bem novinha, uma menina bem novinha, e também muda a forma de pensar nela, fala no ouvido dela, faça com que ela enxergue naquele homem o seu ídolo, aquele homem que ela esperava, esse que vai tomar conta de mim, esse que vai fazer o que eu quero, as viagens que eu quero. Eu estou dando aqui só um exemplo de como as coisas funcionam, a maneira de olhar. E aí geralmente quem olha, geralmente fala. Ontem eu conversava com o Alex, falando das pessoas com quem nós sentamos, nosso trabalho. Eu não estou dizendo que nós temos que sair fora, não, nós temos que ficar lá, mas dar o bom exemplo. Mesmo que você seja deixado de lado, mesmo que as pessoas tirem sarro, você é santo. A palavra diz que você é santo. O significado de santo é separado. Você está no meio, mas você não pertence a esse meio. Você não faz parte da roda daqueles que escarnecem. Ser santo como eu sou santo, assim diz o Senhor. Eu falava com ele comentando, eles comentam, eles olham, e quando nós não fazemos, nós somos apontados. Mas tem que ser assim. Tem que ser assim. A maneira de falar, como nós falamos, quais são as nossas opiniões. Eu coloquei aqui a moral e a ética, que são sinônimos. Como é a tua moral? Como é a tua ética? Verdadeiramente você é uma pessoa que teme a Deus de verdade? Ou só existe uma fachada, só existe um sepulcro caiado? Constrangimentos em nós, causados pelo Espírito Santo.
constrangimentos causados pelo Espírito Santo. Sabe o que eu quis dizer com isso? Quando você que está nesse processo de santificação, querido, se eu estou falando aqui algumas coisas e você falando, isso aí não tem nada a ver comigo, tudo bem. Mas se você que compreende o Evangelho está nesse processo de santificação, eu digo a você, eu também estou, todos nós estamos. Quais são as nossas atitudes em relação a esse processo que eu estou dizendo agora? Esse constrangimento ou constrangimentos que o Espírito Santo de Deus causa em nós, é porque Ele tem ciúmes. Ciúmes de mim? Tem ciúmes de você quando não é Deus que está ocupando o primeiro lugar na tua vida. Ele sente, e Ele sofre, e Ele chora, e Ele toca em você, mostrando, olha, não vai por esse caminho, não vai por esse caminho. Essa semana eu conversei com a Deise, não está aí, né? Não, ela não veio hoje. Conversei com a Deise e com o Fábio. Ela está em uma outra congregação, nós estamos conversando, e ela falou assim: pastor, é uma igreja que é muito moderna, uma igreja que o louvor pensa numa igreja que é moderna. Eles usam muito a internet, eles têm muitos recursos, é uma linguagem moderna, é uma palavra. E ela conversando comigo. Só que eu cheguei lá e logo me chamaram para fazer parte do louvor. E eu fui subir no púlpito lá para fazer parte do louvor. E o líder do louvor falou comigo: olha, do jeito que você está, não dá. Ela falou: como assim? Não, a blusa, né, a roupa, não dá. Ela falou: não estou acreditando. A gente tem um padrão aqui. O padrão aqui, sabe qual é? Que ninguém pode chamar atenção. Ninguém pode chamar atenção. Nem quem toca, nem quem prega e nem quem está no louvor. O menos possível. Nós não estamos aqui para mostrar decote, não estamos aqui para mostrar pernas, nós estamos aqui para mostrar pernas na questão dos homens, né, de bermuda, ou as mulheres. Então ela falou assim: eu tive que fazer uma adaptação no meu guarda-roupa. Tive que fazer uma adaptação no meu guarda-roupa. Esses são os constrangimentos que muitas vezes Deus nos toca. Como eu tenho me vestido, irmãos? Como eu tenho me vestido? Como nós estamos nos vestindo? Eu não estou falando somente aqui na igreja. Eu estou falando no dia a dia. Estou falando no dia a dia, no nosso dia a dia, como eu tenho me vestido. Isso é religiosidade, pastor. Não é. Não é. Sabe por que eu digo que não é? Quando Deus preparou o tabernáculo, quando Deus deu as medidas do tabernáculo, quando Deus falou: Moisés, eu quero desse jeito, eu quero assim, assim, assim. Sabe que o que o Senhor falou para Moisés? E para Arão, o sacerdote, eu quero que ele se vista assim. Eu quero que ele se vista assim. Então, faz ou não faz a diferença? A maneira como nós nos vestimos. Lá fora, testemunho que nós vamos dar. E principalmente aqui na hora de adorar a Deus. Que bênção hoje, irmãos. Hoje eu olhei, né? Até falando de roupa, né? A minha filha falou assim: pai, não vou ver mais aqueles ternos. Não vou sentir mais aquele cheirinho. Às vezes ele exagerava. Aí uma outra pessoa que estava lá que frequentou aqui a igreja um tempo: sei quem é, aquele irmão que usava uma abotoadura e a estrela de Davi.
Ou seja, ela analisava a roupa. Queridos, o Espírito Santo de Deus, se você está no processo, ele tem que interferir até na maneira de você se vestir. Ele tem que interferir, porque o Senhor deu as medidas da roupa do sacerdote. Os levitas, eles participavam do culto, das celebrações, eles tinham as suas roupas. Jesus, ele usava uma túnica que era diferente. As mulheres no tempo de Paulo, é claro que a cultura era outra, mas as mulheres no tempo de Paulo, vocês percebam que Paulo não fala de roupa, ele fala de véu, ele fala sobre a mulher falar na igreja, mas ele não toca nesse assunto porque as mulheres se vestiam assim, elas se vestiam bem, até as prostitutas cobriam seu corpo. Tinha algumas características que as pessoas sabiam, que os homens sabiam que eram prostitutas, mas elas eram outras coisas, não mostravam o seu corpo. Eu não estou aqui querendo dizer a maneira como você vai se vestir, não. Eu só estou pedindo que você ouça a voz do Espírito quando Ele falar contigo, em todas as áreas, não somente nessa não, mas eu estou falando em todas as áreas. Ele nos constrange, é um amor muito grande. Ele quer o seu bem, não quer o seu mal. Ele quer o seu bem. Eu estou dizendo isso porque eu peço a Deus desde o dia em que eu assumi essa igreja, Senhor, que esta igreja seja liderada pelo Teu Espírito Santo. Eu tenho pedido isso, irmãos. Eu tenho pedido isso. Vocês percebem a maneira como eu estou fazendo? Vocês percebem, eu tenho alguns feedback, algumas pessoas que vêm falar comigo, e eu agradeço a Deus, ouçam a voz do Espírito, ouçam a voz do Espírito. Agora, rapidamente, o processo de santificação em nós causa nos relacionamentos. O que o processo de santificação em nós causa nos relacionamentos? Aí eu inverti as ordens. Primeiro falei sobre santificação. Por quê? Primeiro esse processo precisa acontecer em mim, em vocês. E depois nós vamos procurar, vamos andar em paz, procurar a paz com os outros. Esse processo de santificação em nós, o que ele causa nos relacionamentos, na sua família, você tem procurado a paz no seu lar? Você tem procurado a paz? Ou você é cheio de neuroses? Ou você é cheio de esquizofrenias? Que é uma coisa doida que ao invés da tua esposa, do teu esposo, esperar encontrar com você no final do dia, ela fica torcendo, ele fica torcendo para que isso não aconteça. Meu Deus, já vem aquele doido, os filhos, papai está chegando, misericórdia mamãe, papai está chegando. Você tem procurado a paz na tua casa? Você é um pacificador? Ou você é um tirano? Pastor Oshiri não contava que uma vez uma mulher baixou com a mudança na igreja? A mudança dela na igreja. O que é isso, irmã? Não, vou morar aqui, porque aqui esse homem é um santo. Lá em casa é o demônio. Procurai a paz com todos. Na comunidade cristã que você pertence, na tua igreja, você tem procurado a paz? Ou você tem causado separação, divisão? Qual é a tua palavra? É uma palavra de conforto? É uma palavra de agregação? Ou de separação? Como você tem falado com as pessoas na tua igreja? Você é servo ou serva?
No teu trabalho, como é a tua atitude? Como são as tuas atitudes no teu trabalho? As pessoas olham para você, você tem que ter esse termômetro. O que as pessoas falam de você? Como elas te olham? Você tem procurado a paz no teu trabalho? Na tua escola, na tua faculdade? Nas redes sociais? Ixi, eu já ouvi um bicho. Agora em época de eleições, quantas besteiras, quantas loucuras nós lemos nas redes sociais. Quantas coisas. Você tem procurado a paz com outras religiões? Queridos, o Senhor está dizendo aqui que nós temos que buscar a paz com todos. Todos. Mas aquele é do candomblé, aquele é de umbanda, aquele é budista. Procure a paz com ele. Procure a paz com ele. O outro é espírita. Prega o evangelho com sabedoria. Mostra o que está na palavra. Porque se ele for escolhido, o Espírito Santo de Deus vai convencer. Não somos nós que convencemos ninguém. O Espírito Santo de Deus vai convencer. O teu objetivo, o meu objetivo é pregar a paz. Pregar a paz com todos os homens, com todas as religiões. Politicamente, eu quero aqui abrir um parêntese. Nós estamos em eleições, queridos. Em época de eleições. Hoje, exatamente hoje, nós escolheremos. Eu não quero dizer em quem você deve votar, não. Mas eu quero pedir para você. Eu sei que hoje já chegou, é muito próximo, praticamente em cima da hora. Deveria ter falado isso antes. Mas de uma certa forma eu falei algumas coisas assim. O cristão, nós estamos nesse mundo, nós temos que participar sim. Temos que participar sim da política. Evitando discussões tolas, evitando brigas, sim. Mas nós temos que participar sim. Não anule seu voto. Não anule seu voto. Mas uma coisa que eu te peço. Eu coloquei aqui, a historicidade da história. Olhe para a história. Olhe para a história. Procure saber o que é o comunismo, o que é o socialismo, o que é o capitalismo, no tempo, na história. Não pegue um recorte da história e fala, não, é isso aqui. Não, faça uma análise histórica, a historicidade daquilo que eu estou falando, o que é verdadeiramente real. Se você acha que o comunismo é bom para uma sociedade, se você acha, vai estudar o comunismo, vai estudar o que aconteceu na União Soviética no século XX, vai entender quem foi Karl Marx, as ideologias de Karl Marx, o que ele pensava, e depois o movimento que aconteceu na União Soviética, o movimento que ainda acontece em Cuba, o movimento que ainda acontece na Coreia do Norte, o movimento que acontece na Venezuela, aqui próximo de nós. São países socialistas. União Soviética foi socialista. Nenhum país alcançou o comunismo. Nenhum país alcançou. São países socialistas. Porque o comunismo, na verdade, o socialismo é uma preparação para o comunismo. Mas eu não quero aqui entrar no mérito da questão. Mas faça essa análise. Você olhou o programa de governo do seu candidato, da pessoa em quem você vai votar? O que está por detrás, as ideologias do partido que ele pertence? Você olhou, você prestou atenção? Nas falas, como ele é no passado, o que ele fez? Faça, peça, agora eu digo para você, peça a Deus sabedoria em todas as áreas da tua vida. Em todas as áreas da tua vida, peça sabedoria para você entender, para que o Senhor te dê uma boa hermenêutica, uma boa interpretação da história do que está acontecendo hoje. Do que está acontecendo hoje. Eu vejo mulheres cristãs adeptas a um movimento feminista. Que eu sou feminista agora.
Vai estudar sobre o movimento feminista, o que significa esse movimento, o que aconteceu no mundo dos anos 50 para cá. O que aconteceu? Ah, pastor, isso é uma palavra de ditador. Não é uma palavra. Eu estou apenas analisando, pensando com você e pedindo para você, vá lá e analise a história, mas junto com a Bíblia. Junto com a Bíblia. Faça comparações das palavras de Jesus com essas ideologias. Faça comparações, leia, estude, examinai as Escrituras e também examine a história, outros livros, sociologia. Vá fazer isso, depois você começa a colocar as suas opiniões, depois você posta lá no seu Instagram, no seu Facebook, isso ou aquilo. Hashtag. Faça essa análise. Vote com consciência. Vote com consciência. Em nome de Jesus. Eu quero terminar dizendo: a santificação é um processo que Deus quer. Ele quer fazer isso em nós. Contudo, a minha e a tua participação. Lembra que eu falei que a salvação é um processo de Deus? É Ele quem faz do início ao fim. E nesse processo entra a santificação. Aí entra a minha participação e a tua. Como eu disse, agora você tem que desejar isso. Você tem que desejar, nós temos que desejar. A minha e a tua participação nesse processo é fundamental. Deus não é um tirano que impõe a sua vontade, nesse caso, em nosso ser. Não, Ele é um Deus santo. Santo que gosta de se relacionar com seus filhos em amor. Ele espera de nós um querer para que isso aconteça. Um querer tem que partir de mim. Eu quero, Senhor. Eu quero ser dirigida pelo Espírito Santo. Queridos, o Senhor vai te levar em tantos lugares, espiritualmente falando. O Senhor vai fazer tantas coisas. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Por isso Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? O que é? Vocês já pararam para pensar nisso? É o processo de santificação. O negar a si mesmo é o processo. Eu quero, a minha carne deseja fazer isso. Eu tenho uma tendência a fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas eu, por amor, eu não vou fazer. Eu vou negar. A minha carne diz: não vá lá. Não vá lá pedir perdão. Não vá lá. Mas o Espírito Santo de Deus diz: amai até os vossos inimigos. Até os vossos inimigos. No estudo de terça-feira aqui, eu falei com os irmãos. Sabe por que Deus não aceitou a oferta de Caim, lá no início da Bíblia? Porque ele odiava o seu irmão. Não era porque era de cereais e o outro era de carne, não, e sangue. Não, exatamente por causa daquilo que estava no coração de Caim. Ele não amava o seu irmão, não conseguia negar a si mesmo. Então, se você quer servir a Jesus de verdade, negue-se a si mesmo. E dia a dia, tome a sua cruz. Quais são os problemas que você tem enfrentado? Em você e com os outros. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Esse dia a dia é o processo de santificação na sua vida e na minha vida. Amém? Amém. Que as palmas louvem ao Senhor.